Bom, pessoal, vamos ver agora como manipular intervalos de célula no Excel. Para isso, a gente precisa entender como funciona o objeto range. Ele basicamente vai permitir que você selecione intervalos e manipule os seus valores. O range, ele é um objeto que já existe no VBA, e por isso mesmo você pode utilizar propriedades e métodos relacionados a ele. Basicamente, vamos entender como escrever um range, tá? Para isso, a gente vem aqui no VBA. Dentro do nosso código, eu já coloquei aqui vários comentários, e se você quiser se referir, por exemplo, a uma célula, você vai começar com o objeto range, você vai abrir o parênteses, abrir as aspas e vai colocar a referência daquela célula. Como você deve saber, as células têm uma referência sempre que tem uma letra e um número, né? Na verdade, pode ser mais que uma letra, né, quando você passa do alfabeto, mas basicamente eu poderia colocar aqui uma letra e um número, né? A letra representa justamente a coluna e o número representa a linha onde essa célula está localizada. Fecho aqui as aspas e o parênteses. E beleza, eu já estou fazendo uma referência para a célula A1. Se eu quisesse referenciar um intervalo, mais uma vez, eu coloco o objeto range, abro parênteses. Agora, no caso do intervalo, a gente precisa utilizar o dois pontos. É a mesma referência que aparece no Excel, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Vamos escrever aqui o range. Se a gente chegar aqui no Excel, você observa que quando eu seleciono uma célula específica, eu tenho aqui o nome dessa célula na caixa de nomes, C3. C1, por exemplo. Quando eu pego um intervalo, esse nome também aparece aqui em cima quando eu estou selecionando, né? Nesse caso, esse intervalo aqui, ele é o B3, dois pontos, B11, que é até onde ele vai. Então, você precisa saber até onde, exatamente como essas referências são feitas para que você consiga fazer elas quando você estiver escrevendo o seu código. Nesse caso, se eu quisesse pegar da célula A1 até a célula 100, eu abro parênteses, abro aspas, coloco A1, dois pontos, A100, e esse intervalo aqui que eu estou colocando, A1 até a linha A100, da mesma coluna, seria exatamente esses valores aqui, ó. Se a gente pegasse aqui A1, se a gente descesse até um pouquinho mais, chegaria em algum momento na coluna 100, né? E é justamente isso o que eu estou tentando buscar nesse momento, um intervalo específico. O que você pode ter também em alguns outros momentos é um intervalo nomeado. Por exemplo, eu peguei toda essa tabela aqui e eu quero dar um nome para ela. Eu vou colocar o nome dela de tabela, tá? Dei Enter. Agora, toda vez que eu selecionar esse espaço aqui, eu vou ter o valor tabela aqui, ó, esse intervalo nomeado, tá? Um range também pode ser referenciado a um intervalo nomeado, tá? Sempre que eu quiser fazer alguma coisa nessa tabela inteira, eu posso vir aqui no Visual Basic e colocar, deixa eu só escrever aqui a nossa lição, que é o intervalo nomeado. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar range, abro parênteses, e vou colocar o nome do intervalo nomeado, nesse caso, é o tabela, né? Ele já está fazendo referência aqui tranquilamente. Você também poderia utilizar o objeto range para fazer referências a colunas ou linhas. Então, nesse caso, você vai utilizar a dois pontos A quando você está fazendo referência a uma coluna. Ou você pode utilizar também o range, você vai colocar número, número, né? Então, por exemplo, se eu estivesse falando da segunda linha da coluna, poderia colocar 2, 2, fecho aspas, fecho parênteses. Eu estou me referenciando aqui à segunda linha e, nesse caso, a primeira coluna, né? Se você quisesse mudar, por exemplo, para a terceira coluna, a gente sabe que a terceira coluna é a coluna C, você faz esse tipo de referência, ó, C, C. Você poderia ter, inclusive, ter referências de mais de uma linha, né? Por exemplo, 2, 4. E você está pegando da segunda linha até a quarta linha. Seria basicamente esse tipo de referência aqui, ó, da segunda linha até a quarta linha, tá bom? Então, entender como você faz a referência para o objeto range é super importante. Você ainda poderia fazer indicações de intervalos em outras abas. Então, vamos colocar aqui, a gente vai trabalhar com um range. Por exemplo, vou colocar de novo aqui o A, só que dessa vez o A2, tá? Beleza, esse range A2, ele está na minha aba ativa, né? Na planilha que eu estiver utilizando. Agora, se eu quiser, eu posso utilizar, por exemplo, o Worksheets e fazer uma referência para uma aba específica. Por exemplo, nesse caso, a aba Sheets. Coloquei aqui, ó, a aba Sheets. Então, ó, nesse momento, eu tomei referência à aba Sheets no intervalo A2. Se a gente for lá, seria basicamente aqui, ó, aba Sheets, intervalo A2, é essa célula aqui, tá? Beleza. Então, é justamente onde eu estou fazendo essa minha referência. E você pode, inclusive, fazer referências a intervalos não consecutivos, que é quando você utiliza o atalho de teclado Ctrl para fazer intervalos não consecutivos, tá? Então, com o atalho de teclado Ctrl, você consegue fazer isso, tá?
Você também consegue fazer isso caso você queira aqui no VBA, tá? No seu código diretamente. E aí, dessa vez, você vai colocar o range e você, mais uma vez, abre o parênteses, abre aspas, e dessa vez o que você vai utilizar é a vírgula para separar os seus intervalos. Então, você, por exemplo, se eu tivesse aqui ó, C3 e D3, esse aqui é um intervalo específico, né? Eu não vou fechar as aspas, na verdade, eu vou colocar vírgula primeiro, e eu posso pegar outro intervalo, por exemplo, F7, dois pontos, G9, tá? É um outro intervalo específico. E depois que eu terminar de colocar todos os meus intervalos não consecutivos, eu fecho aspas e fecho parênteses, e aí sim eu fiz uma referência específica para esse intervalo, tá? Agora que a gente já viu todas as formas de fazer referências para os intervalos específicos utilizando objeto range, a gente pode passar para suas principais propriedades e métodos que vão te ajudar a ter ótimos resultados e chegar a códigos bem legais, tá bom?